Sua Bíblia já está aberta em Tito. Vamos ler. A partir do capítulo 1. Amém? Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vai para o capítulo 3 agora, a partir do verso 1. Diz assim: admoesta-os que se sujeitem aos principados e autoridades. Alguma versão pode estar governantes, outra pode estar potestades, mas é sinônimo nesse contexto. Que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela oportunidade, pela tua misericórdia, pela tua benignidade, Senhor. Abre agora a nossa mente, para que possamos ter um entendimento daquilo que o Senhor quer falar essa noite, aos nossos corações, Deus, ao nosso entendimento, para que haja correção, para que haja ajuste, que haja proveito, para que haja crescimento, que é o teu grande objetivo, Deus, conosco. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, que não seja eu falando, mas o Senhor falando através de mim, é que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. O verso áureo dessa noite, o verso principal de tudo o que a gente leu, seria o verso 5 do capítulo 3. Você não precisa abrir de novo, mas eu li para você, ele diz assim, ó: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Esse livro é um livro curto, né? Tito tem 3 capítulos. E é um livro feito pelo apóstolo Paulo e endereçado àquele que está nominalmente indicado na carta, que é o próprio Tito. Como a gente viu ali no início do capítulo 1, e eu fiz questão de ler o iniciozinho, Paulo tem uma relação muito afetiva, muito carinhosa, muito preocupada com Tito. Tito é visto como se fosse um filho. Não é um filho de fato, mas é um filho de coração. Alguém a quem Paulo dedicou algum tempo, com quem Paulo andou, e a quem Paulo viu crescer também, né? Viu se desenvolver com o tempo. Tanto é verdade que Paulo atribuiu a Tito algumas responsabilidades ao longo do tempo. E isso explica essa carta em especial. Obrigado. Isso explica essa carta em especial. Por quê? Porque através dessa carta, ele está veiculando para Tito algumas orientações como Tito deve proceder com a igreja que está em Creta. Os cretenses estão ali com alguma igreja desenvolvida, a igreja primitiva, a gente está falando de primeiro século, amém? Primeiros anos, primeiras décadas ali após a vinda de Jesus Cristo, todo o seu processo de morte, ressurreição, ascensão aos céus. Então, naquele período do primeiro século,
E Tito está ali ajudando na formação desse cristianismo primitivo, desse primeiro momento. E aí Paulo está andando com Tito e com outras figuras mais, e em dado momento ele deixa Tito responsável por algumas pessoas ou por algumas igrejas. E naturalmente Tito precisa o quê? Passar adiante os ensinos que Paulo está lhe dando. Ou seja, muitas vezes o líder não vai estar, o líder maior, vamos dizer assim, ele não vai estar presente. Mas isso não significa que nós, na condição de subordinados, não temos a responsabilidade com o ensino que nos foi conferido. Isso já fica como ensino para nós, porque às vezes nós pensamos que a nossa responsabilidade, ela se dá quando aquele que está sobre a gente, que é uma autoridade imediata, um líder, um pastor, um apóstolo, seja lá quem for, está próximo. E aí nós precisamos o quê? Preservar a nossa imagem diante dessa autoridade. Mas maior do que aquela autoridade imediata é o Deus Altíssimo que está conosco e que vê e perscruta todas as nossas ações. Então, mesmo quando não estivermos diante de uma autoridade imediata, do ponto de vista institucional da igreja, nós precisamos nos apegar àquelas lições que foram dadas através deles da parte de Deus. Da parte de Deus. E aí sim, contemplarmos a vontade do Senhor em todas as situações. E Tito faz isso. Tito pega essas informações para levar adiante. O que Paulo fala com Tito nos primeiros capítulos, ali o primeiro e o segundo, é que Tito basicamente encontre no meio da comunidade de Creta, e para quem não sabe, Creta é uma ilha grega, ok? Então a ilha de Creta. Ele encontre nessa comunidade de Creta, nos anciãos, uma espécie de amparo. Que os anciãos possam ser selecionados para serem aqueles que vão ajudar na construção de uma comunidade mais saudável. Comunidade essa, meus irmãos, que certamente padecia de alguns, se não todos, dos mesmos problemas que outras tantas comunidades padeciam naquele momento. A gente sempre fala sobre isso aqui. Se as igrejas que Paulo visitou, ajudou a construir, enfim, sobre as quais ele ouviu, não tivessem problemas, essas epístolas não teriam a formatação que elas têm. Elas só têm essa formatação, esse tipo de linguagem, de orientação, porque as igrejas tinham problemas concretos. Então Tito pega essa informação e Tito vai começar o quê? A trabalhar para que essa igreja possa se desenvolver. E aqui fica uma lição para você nesse quase final de ano. Não desanime daquilo que Deus te deu para fazer. Às vezes Deus te deu uma responsabilidade, Deus te deu uma função, Deus te deu uma direção. Às vezes você sente dificuldade em conseguir conceber, realizar isso, porque as pessoas às vezes não estão ajudando você no seu entendimento, talvez a sua família não entenda, talvez as circunstâncias não sejam as melhores, mas aquilo que Deus te pediu para fazer no seu íntimo deve ser cumprido, e você deve confiar que a despeito de tudo, Deus está com você nesse processo. Então nesse final de ano, que é um momento de um pouco de cansaço, né, de enfado, e que a gente está procurando ter esperanças para um próximo ano, e isso é importante, né, essa mudança de ciclo, essa transição simbólica de um ano para o outro, eu quero que você tenha isso no seu coração, que você entenda que aquilo que Deus te atribuiu como responsabilidade deve ser feito por você com muito zelo nesses dias que ainda faltam. E você deve procurar no Senhor aquilo que vai ser orientação para o próximo ano, né? Para o próximo ano. Consultar a Deus, conforme o pastor Pedro falou hoje pela manhã. Você tem que perguntar para Deus o que Deus quer de você. Você não tem que presumir nada. Você tem que consultar a Deus, porque o nosso coração, ele é completamente enganoso, mas Deus, ele traz a revelação, ele traz a verdadeira consciência do que deve ser realizado, amém? Então Tito pega essas informações e ele começa a laborar, começa a trabalhar. E aí a gente chega no verso, que a meu ver é o verso mais importante para a palavra dessa noite, que é Tito 3,5, novamente eu leio: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Esse é o grande versículo para nós. E antes de eu começar a dissertar sobre esse versículo e o significado dele, eu quero te fazer 3 perguntas. Essas 3 perguntas você pode anotá-las se você quiser, no seu celular, no seu caderno, você que traz, ou na sua Bíblia, ou você pode simplesmente escrevê-las no seu coração e ao final a gente vai voltar a elas. Amém? São 3 as perguntas. A primeira pergunta é: você valoriza Deus? Primeira pergunta: você valoriza Deus? A segunda pergunta é: você valoriza a obra de Cristo? Então a primeira pergunta é: você valoriza Deus? A segunda pergunta é: você valoriza a obra de Cristo?
A terceira pergunta é: você valoriza a presença do Espírito Santo? Então, repetindo as três perguntas, a primeira é: você valoriza Deus? A segunda: você valoriza a obra de Cristo? A terceira é: você valoriza a presença do Espírito Santo? São as três perguntas para essa noite. E quando a gente vai para esse verso, e a gente começa a palavra aqui, e no futuro, em algum momento, eu volto a essas perguntas, amém? Guarde-as, depois a gente volta a elas. Quando a gente vai para esse verso aqui, Tito 3,5, ele me traz dois sentimentos. Quando eu leio esse verso, ele me traz dois sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento de alívio, um alívio muito grande. E quando eu leio que não pelas obras de justiça que nós houvéssemos feito, isso tira uma responsabilidade, não é verdade? Você fala assim: cara, não é por mim, não é através de mim, é a graça de Cristo. É a misericórdia de Deus que me alcança. Não sou eu que faço a obra, é o Senhor que faz a obra. E isso traz um alívio muito grande, porque a gente sabe que se dependesse da gente, não seria feito. Então isso traz uma alegria, uma sensação de ser contemplado por aquilo que nós chamamos de graça de Deus. A misericórdia de Deus te alcança e te faz filho, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. E é por isso que ele é o herdeiro legítimo e nós com ele somos co-herdeiros da sua graça, do reino do seu amor. Amém, glória a Deus. Então a minha primeira sensação ao ler esse verso é de alívio, é de alegria. Mas na sequência esse verso me traz uma preocupação. E eu vou ler o texto de novo para a gente poder entender a minha preocupação. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Toda obra, por enquanto, é de quem? É do Senhor. E até o final será, tá? Não vai mudar isso não. Nos salvou, isso é a consequência, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Esse trecho que fala do amor de Deus me traz uma preocupação. Aí você fala: igual, não estou entendendo. Qual é a preocupação? A preocupação que eu tenho é ligada ao fato de que a gente tem mais facilidade de valorizar aquilo que a gente conquista ou produz com a nossa força. Ao passo que a gente tem muita dificuldade de valorizar o produto do trabalho alheio. É ou não é verdade? A gente sempre valoriza muito o que a gente faz. O que o outro faz podia ser melhor. É muito comum isso. Então eu quero cobrar, vamos botar no mundo normal. Eu quero cobrar pelo meu serviço um valor que eu entendo que é compatível, pela qualidade que eu trago ao mercado. E aí eu falo: não, meu trabalho é muito bom. Então é justo, é digno que eu cobre isso. No entanto, quando outra pessoa faz a mesma avaliação sobre si, você fala: tá caro. Você está puxando muito aí. Você não acha que pode ser um pouco menos? Por quê? Porque nós temos uma tendência imediata a valorizar muito aquilo que nós produzimos, construímos e desenvolvemos e subvalorizar aquilo que os outros fizeram. Então, isso me traz uma preocupação, por quê? Porque como a obra é inteiramente de Cristo, às vezes como cristãos, a gente cai numa armadilha de subvalorizar. A gente para de entender o impacto cósmico do que Jesus fez. A gente se habitua, em outras palavras. A gente, Jesus fez isso, né? A graça. E isso vira uma retórica para nós. Mas nós paramos de entender o peso disso, o impacto disso, a grandiosa graça que há embutida nesse ato de Jesus. E a gente passa a ver isso como uma coisa comum, corriqueira. E a nossa vida vai se habituando ao fato de falarmos que Jesus nos alcançou. Mas sem valorizarmos de fato, concretamente, essa ação de graça do Senhor. Eu vou dar exemplo da vida comum para os irmãos entenderem. Todos aqui passaram em algum momento por algum tipo de sala de aula. Seja numa sala de aula de escola, seja um cursinho de igreja, seja uma aula de costura, seja... Ok? Todo mundo já teve uma aulinha de alguma coisa em algum contexto. Nem que seja com seu pai ou sua mãe em casa, te ensinando a cozinhar, a passar uma roupa, alguma atividade. Ok? Não precisa ser uma aula no sentido formal da aula, uma situação de ensino. E uma coisa que a gente percebe, quem trabalha com escola aqui, com aula, sabe o que eu quero dizer com isso. Quando você dá uma aula, você tem que cobrar alguma coisa, nem que seja pouco, nem que seja muito pouco. Porque quando você não cobra nada, as pessoas não valorizam nada. Elas não valorizam. Você fala assim: gente, é de graça, pode vir aqui. Talvez venham 2, venham 3. A pessoa que queria ir, está cansada, fala assim: eu não vou não. Por quê? Porque não lhe custou nada. Mas se eu falar assim: olha, é uma taxa social, é barato, tá, é R$25. Quando o cara tira do bolso os R$25, ele fala: eu vou. Nem que seja na força do ódio, eu gastei R$25, eu vou. Por quê? Porque a gente tende a valorizar aquilo que a gente faz do nosso bolso e não daquilo que vem dos outros. Os irmãos estão chegando onde eu quero que cheguem aqui? Amém? E aí o que a gente percebe? Que a solução para isso é criar consciência. A única forma de fazer com que a pessoa que não empenhou nada valorize é a consciência.
E é por isso que o apóstolo Paulo fala também em Romanos da renovação da mente. Porque já que você não consegue entender o impacto disso, porque você não empenhou nada, a única forma de você entender o sacrifício de Cristo e valorizá-lo é através da renovação da mente que Ele próprio opera em você, nem é você que faz. É Ele que opera a renovação na sua mente. E é por isso que existe uma espécie daquilo que eu chamei de investimento pedagógico na consciência. Olha só que coisa bonita. Essas categorias de acadêmicos, né? Um investimento pedagógico na consciência. Ok, em outras palavras, é ensinar e conscientizar a mente. E é uma coisa que a gente sempre faz para que os outros valorizem o nosso trabalho. Pais e mães são feras nisso. Por quê? Porque a criança, o adolescente, não tem a noção do impacto do dinheiro. Não tem a noção. Então, o que acontece? O adolescente, ele está sempre demandando, a criança também, e a mãe sempre fala assim, na volta, né? E quantas voltas você chorou que não aconteceram, não é verdade? Aqueles traumas sendo rememorados nesse momento. A criança, ela não tem noção do impacto. Aconteceu uma certa ocasião até engraçada com o Alan e o Miguel. O Miguel queria alguma coisa, aí o Alan falou, meu filho, agora não, tal. Depois, papai, trabalha um pouco mais para ter mais dinheiro, porque eu queria um negócio assim. Né? Quer dizer, para ele, o impacto disso, do tempo do pai, ele não tem noção. Óbvio, uma criança, à época ele tinha 4 anos, quando ele fez esse comentário. Engraçadíssimo, mas assim, é isso, né? Papai, faz uma hora extra aí, né? Puxa aí essa manga e vai para dentro, papai. Eu preciso de um presente aqui. Eu tenho meus projetos, né? E a gente acontece de ver isso também com a adolescência. Quem nunca ouviu a seguinte frase? Não, cadê a frase? Eu separei aqui. Tá achando que a gente é sócio da Light? E a gente, me incluo nisso, que ouvia isso e ficava chateado, hoje é reprodutor da dinâmica. Alguém passa, ou eu cobro a Isabela, ou ela me cobra. Tá achando que a gente é sócio da Light? Por quê? Porque agora que sai do nosso bolso, a gente valoriza. Quando a gente é novo, a gente não entende. Muitos pais, pô, que diferença fará? Fará. Pode ter certeza que fará diferença. Então, o que os pais estão fazendo nessa hora quando brincam com... Você acha que a gente é sócio da Light? Está fazendo investimento pedagógico na consciência, para que a criança consiga entender o empenho que foi feito por alguém. O que falta-nos às vezes, mais do que entender que Jesus morreu por nós, é um investimento pedagógico na nossa consciência. É a gente permitir que Jesus nos ensine o impacto eterno disso, para que a gente possa de fato valorizar aquilo que ele fez, para que a gente possa entender quão beneficiados nós fomos através disso. Porque a salvação, meus irmãos, ela é de graça, mas ela teve um preço. E nós valorizamos o preço pago, nós cantamos, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. A gente começa a cantar isso, mas a gente entende o que está cantando. A gente compreende o impacto disso. A gente vive à altura do hino que a gente canta. São preocupações que nós temos que ter. A nossa vida expressa essa gratidão. Como é que a gente avalia isso? Então, estamos nos perguntando se nós valorizamos, tá? E como é que a gente avalia, Igor? Eu entendi. Eu tenho que pensar se eu valorizo ao Senhor. Então, eu tenho um alívio da graça, mas eu tenho a preocupação da valorização. E agora você está me provocando com isso, tá? E como é que eu avalio se eu preservo? Que eu valorizo? Como é que eu avalio se eu valorizo isso? Bom, o primeiro ponto e aqui são 2 pontos só hoje. Quem valoriza, preserva. Quem valoriza qualquer coisa na vida, preserva. É possível avaliarmos se valorizamos algo pelo nível de atenção e dedicação que conferimos à preservação daquilo que é o suposto objeto da nossa afeição, da nossa apreciação. Em outras palavras, eu falo que eu amo certa coisa. Para eu saber se eu de fato amo essa coisa ou essa pessoa, enfim, não são só objetos, ok? Mas esse ente, seja ele qual for, eu tenho que avaliar a forma como eu opero a minha relação com esse ente. Não basta eu falar que eu valorizo, eu preciso ter o quê? Uma relação de preservação disso. Exemplo, a gente pode falar disso para casamento, vale para absolutamente tudo. Vale para a sua casa, vale para o seu carro, vale para a sua carreira, vale para a sua autoimagem. Olha, eu amo a minha casa, eu valorizo a minha casa. O que você faz com a sua casa? Você preserva.
Chega todo final de ano, você vai lá na frente, bota uma mão de tinta, não é isso? Você vê se tem alguma coisa solta, você arruma, você troca um móvel. Essa época do ano é uma maravilha. A casa vai sendo modificada para lá e para cá, chega um móvel novo, e um pet novo, uma configuração, uma coisa assim. Muda tudo na casa. Vai, altera, eu valorizo, eu preservo. Eu vou alterando aqui. O que está quebrado, eu ajusto. Eu dou um jeito, porque eu amo a minha casa. Então eu preservo a minha casa. Meu casamento é a mesma coisa. Se eu amo a minha esposa, no seu caso aí a sua esposa, o seu esposo, o que você faz? Você preserva a boa relação. Como é que você preserva isso? Conversando, ouvindo, procurando saber as dores daquela pessoa, as projeções para o ano seguinte. Você já perguntou para o seu cônjuge quais são os objetivos dele ou dela para o ano que vem? São questões importantes, tem a ver com preservação. Se você ama o seu carro, tem gente que ama carro, que eu sei. Ama carro, gosta, olha, meu carrinho, olha, foi Deus que me deu meu carrinho, glória a Deus, nada contra, fica com o seu carrinho, é teu, você conquistou, e eu sei que você cuida dele, você compra um perfuminho pro carrinho, chegou o Natal, meu carrinho vai ficar limpinho, e bota um perfuminho no carrinho, e compra uma rodinha nova, e bota um acolchoado diferente, e olha só, tem até nome, o carro é o Zezinho, é meu carro, dá nome pro carro, não tem nenhum problema nisso, porque ele ama o carro, não é isso? E ele... Claro, não pode virar um ídolo, né? Ok, irmãos? Estou falando aqui numa situação normal, né? Chegar em casa tem um altar a Zezinho. Não é isso, né? Uma roda assim, grande Zezinho, né? Não é isso que estou falando. Mas você preserva porque você ama o carro. Você ama a sua carreira. O que você faz? Você estuda mais, no meu caso, né? Que é professor, então a docência tem a ver muito com o que você lê. Então eu tenho que ler mais, eu tenho que comprar livro, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer um curso novo, eu tenho que fazer um outro negócio. E é isso, você vai o quê? Preservando aquilo ali. Isso vale para a autoimagem. Não, eu gosto que as pessoas me olhem e me achem uma pessoa apresentada. O que você faz? Você se preserva. Você corta seu cabelo, você faz sua barba. Estou mentindo aqui? Por que você faz isso? Porque você se ama. Que bom que você se ama, tá? Tem que se amar mesmo. Se você não se amar, vai ser difícil alguém te amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você pode se amar. Ou você se amar, coisas ótimas. O que a gente valoriza, a gente preserva. Se uma pessoa que se diz sua amiga, ela te expõe ao escárnio constantemente, ela não se preocupa em ser agradável em momento algum, ela age de modo passivo-agressivo, ela não controla o modo de ser com você em momento algum, ela não é sua amiga de verdade. Porque quem ama, preserva. Concorda comigo? Então, valorizar gera preservação. É preciso mobilizar isso. O que a gente valoriza, a gente preserva. Aí vamos voltando aqui. Começamos a pregação falando o quê? Que existe um alívio e uma preocupação. O alívio é que a graça nos alcança. A preocupação é que, como a obra é toda de Cristo, às vezes a gente esquece de valorizá-la, porque a gente tende a valorizar mais o que a gente produz do que a gente recebe. Como é que a gente avalia se a gente valoriza? Quem valoriza tende a preservar. Amém? E o que é preservar? O que afinal é preservar? Preservar é não deixar que coisas que ferem a ordem se estabeleçam no seu meio. Preservar é não deixar que coisas que ferem a ordem instituída se estabeleçam no seu meio. Em outras palavras, o exercício de preservação é impedir que certas coisas firam o ambiente adequado. Eu tenho uma planta. Eu sou o famoso pai de planta. O pessoal gosta de falar isso, né? Pai de planta. Eu gosto de chamar que eu tenho planta. Eu não sou pai de planta, mas o pessoal fala, né? Que não nasceu de mim, enfim, entenderam, né? É o pai de planta. Eu tenho planta em casa, um monte de planta em casa. Eu amo minhas plantinhas, eu gosto muito. Contei aqui para os irmãos até uma vez que eu fiquei triste, que uma estava morrendo. Fiquei super chateado. Está bem, graças a Deus, Jesus a regenerou. Ela está alegre, está viva. Uma fitônia bonita, roxinha. Está lá. Eu quero que ela fique felizinha no canto dela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que preservar o seu ambiente. Preservar é a manutenção da ordem estabelecida. A ordem estabelecida exige água, exige sol, uma música clássica aos domingos, que elas escutam eventualmente, e não ter pragas. Concorda comigo? A praga é o que vem de fora e se estabelece para romper a ordem do ambiente. Então, preservar é não deixar que coisas externas, alheias, entrem na dinâmica. Essa traça, meus irmãos, ela pode ser comparada com qualquer outra coisa na sua vida.
A traça no seu casamento pode ser uma série de coisas que incomodam e que atribulam o relacionamento entre os dois. A traça na sua relação com Deus pode ser uma série de atitudes, de escolhas, de pensamentos que atrapalham o seu relacionamento com Deus. A traça na sua carreira podem ser alguns vícios que você tem que te impedem de chegar cedo, cumprir metas, realizar boas relações, ter um bom network. As traças são as coisas que rompem a ordem estabelecida e esperada. E para preservar, tem que tirar essas traças. E isso vale, repito, para todas as áreas da nossa vida. Vamos pensar agora espiritualmente. Quais são as traças que consomem essa boa relação, desse jardim de relacionamento nosso com Deus? O pastor Pedro falou de manhã, às vezes nós estamos dedicando muita atenção e muito foco em coisas que não deveriam receber tanta atenção da nossa parte. E ao cabo, aquilo nos afeta, meus irmãos. Você tem que entender isso. Se você consome, veja, não é questão de pecado, quero que você entenda isso aqui. É a questão, às vezes, do que é melhor, você entende? Nem tudo na vida é sobre pecado ou não pecado. Muitas vezes é o que é a melhor decisão dentre as coisas que me são lícitas. Porque muitas coisas são lícitas e que não vão te fazer mal no sentido de que são lícitas. Mas algumas são melhores que outras. Você entende isso? São melhores que outras. Em outras palavras, que exemplo, eu jogar bola é lícito. Mas se eu puder dedicar um tempo à minha leitura, em algum caso é melhor. Em vez de jogar 10 horas de futebol seguidas, eu jogo menos futebol e me dedico um pouco mais aos meus estudos. Você entende isso? Não é ilícito, mas não é o melhor. E às vezes acontece que nós não estamos escolhendo a melhor parte. E a não escolha da melhor parte constitui traça. E atrapalha o ambiente constituído por Deus para o relacionamento contigo. Porque tudo aquilo que a gente consome afeta a gente. Eu vi recentemente um teste psicológico com um cara que era basicamente o seguinte. Ele chegava para o cara e falava assim, me fala um número. Aí o cara falava 7. Aí depois no final, ele fez várias perguntas. E aí no final ele ia mostrando que ele induzia o cara em todas as respostas. Ele sabia a maior parte das respostas. Como fez isso? Porque quando estava chegando no ginásio, tinha o número 7 no ginásio. E aí o cara passou e o nosso cérebro lê tudo. E ele vai registrando. E aí aquilo te induz a respostas. Ontem eu passei por isso, eu estava conversando com Alan e eu passei por uma escola cujo nome era Trampolim. Trampolim. E daqui a pouco eu estava falando com Alan, eu falei assim, porque isso aí na verdade é um trampolim para... A palavra fica registrado. Agora pensa na internet que você consome. A quantidade de informação que você está consumindo diariamente. O seu cérebro não foi feito para receber tanta informação assim, você sabe disso. A gente não tem capacidade de registrar tudo, mas o teu inconsciente está registrando. Daqui a pouco você está com desejos sexuais estranhos, você não sabe por quê. Eu não sei porque Deus está falando isso aqui. Desejos sexuais, não está nem a palavra isso aqui. Desejos sexuais estranhos, você não sabe por quê. Você está falando palavrão e não sabe de onde está vindo. Você está se acostumando com certos padrões e você não sabe por quê. Talvez você esteja tomando demais de algumas coisas que não deveria. São coisas que aparentemente não são mais em alguns casos. Você entende isso? Não são mais em alguns casos aparentemente. Mas o excesso delas e aquilo que está periférico e que você está introjetando sem perceber é traça. E aí eu te pergunto, é sobre apenas ser pecado ou não? Muitas vezes é sobre o que é melhor. O que é melhor? Quanto de tempo você tem dedicado ao Senhor? Eu te perguntei se você valoriza a Deus, né? Pensa agora ao contrário. Se eu te falasse assim, se Deus tivesse que te dizer se Ele acha que você o valoriza ou não, qual resposta você acha que Ele ia dar? Aí eu acho que fica mais complicado para muitos de nós. Não, aí o que Deus vai falar, eu posso garantir pelo que eu acho. O que Deus acha é outro departamento. E a gente tem que avaliar isso. O que está introjetando na nossa mente que está corrompendo a relação com Deus? Para a gente falar que a gente é servo, mas não me vê como servo. Meus amados, o diabo não se preocupa se você adora a Deus no público. Ele te quer no privado. Ele não se preocupa. O diabo deixa até você vir na igreja. Sabia disso? Levantar a mão, cantar. Se ele tem você no privado, para ele não tem problema nenhum. O diabo não precisa ter você no particular. É até melhor que seja no privado, porque você vai sendo enganado. Avalia isso. Pensa nisso. Avalie o que você tem consumido. Perceba se certas coisas não são traças. Para reparar o tempo que você tem gastado com coisas vãs e o tempo que tem dedicado ao Senhor. Procure preservar as características básicas.
porque as coisas sem manutenção tendem a se deteriorar. É o natural das coisas. Os irmãos devem ter visto essas questões de cidades abandonadas, às vezes, e um prédio cai em 50 anos, muitas vezes, 100 anos. Por que ele cai? Porque não tem gente. Quando você não está ali com gente constantemente, você faz manutenção e tal, aquilo ali, a tendência é o quê? A deterioração. É normal. É o que acontece. Se você não mexer no teu relacionamento com Cristo, sabe o que vai acontecer com esse relacionamento? Ele vai deteriorar. Porque assim é com todos os relacionamentos. Com Cristo também é assim. E o último ponto para nós. Então, amém, irmãos? Quem valoriza, preserva. Amém? E o segundo e último ponto é a forma como demonstramos que entendemos o preço pago é preservando um tipo de relacionamento com Deus, com os irmãos e com a obra criada, todo o restante da criação. Isso entram plantas, animais, o ambiente como um todo. Que nos permita produzir frutos proporcionais à obra de Cristo em nós. Resumindo, quem valoriza, manifesta. Quem valoriza, preserva. E quem valoriza, manifesta. É exatamente por isso que a nossa mente precisa estar sempre sendo trabalhada. Porque só assim a gente consegue manter o senso de gratidão por uma obra que não foi feita por nós. E aí a gente pode manifestar. Em termos práticos, essa valorização se expressa em diferentes níveis e formas. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque do contrário, nós iremos apenas reproduzir ritos. E rituais são importantes, mas quando nós entendemos o significado subjacente a eles. Se não, do contrário, a gente simplesmente virá à igreja em natais, páscoas, domingos de ceia e eventualmente alguns outros cultos, porque são marcadores temporais. Porque semanalmente eu devo fazer isso, porque todo Natal eu devo fazer aquilo, porque em toda ceia eu devo fazer isso aqui, mas é uma vida vazia, porque os ritos não expressam consciência. Uma vida na qual os ritos estão presentes, mas a valorização do sacrifício e o desejo por Deus não estão. Deus deseja que você o deseje. Deus deseja que você o deseje. Você deve desejar estar com Deus. Deus gosta de ser amado. Deus gosta de ser o alvo das nossas afeições. Pense em qualquer relacionamento que você tem. Você gosta de receber afeto. E a pessoa que está com você nesse relacionamento também gosta de receber afeto. Pode ser um pai, uma mãe, um filho, um amigo, um irmão, uma pessoa com quem você casou. Aquela pessoa deseja o seu afeto, porque o seu afeto é a manifestação do amor que você diz sentir. Deus espera que você demonstre o desejo por Ele, não por palavras apenas, não com manifestações pontuais de culto, mas com uma vida que manifesta isso, com ações concretas cotidianas. Com quem? Com Ele, com os irmãos e com toda a obra criada, porque é para esse plano de restauração que Deus nos regenerou. Deus nos regenerou para lidarmos de novo com a sociedade de modo mais consciente, de modo mais amoroso, de modo mais concreto, de modo mais intencional, realmente desejando construir com as pessoas os vínculos e os nexos que vão nos colocar numa relação de salvação, numa relação de busca, uma relação de crescimento. Então não se engane com o seu ministério, não se engane com isso. Não se engane com o fato de que você prega, você canta, você tira oferta, você, está na porta, mexe na mídia, você dança. Não se engane com essas coisas. Não é aí que está a grande questão. A questão é da manifestação cotidiana do seu afeto. É ali que Deus te encontra. Quando ninguém te vê. Quando ninguém te enxerga, ninguém sabe o que você está fazendo, Deus está contigo. E eu não falo isso para te gerar um temor, mas para te gerar desejo, para te gerar amor. Falar assim: Senhor, eu quero te amar mais, eu quero desejar te desejar. E talvez o seu coração esteja morno nesse sentido. Você não esteja desejando tanto desejar a Deus. Hoje é uma grande oportunidade para a gente orar por isso. Porque a gente está terminando esse ano, eu quero que você avalie esse ano. Será que nesse ano você de fato desejou tanto Deus assim, como você diz que deseja? Ou você cumpriu protocolos institucionais?
na sua vida? Porque Deus não está preocupado com esses protocolos institucionais. Talvez nós estejamos, para nós é importante que todos nós estejamos empenhados a trabalhar para a igreja. E eu sugiro que você o faça, que você seja valioso para o reino de Deus, trabalhando sim, usando as suas qualificações, faça isso. Mas não confunda isso com o verdadeiro desejo por Deus. Não confunda as coisas. Deus espera que você encontre no seu secreto, que você se relacione com Ele de modo realmente profundo, de modo intencional, com um vínculo mais íntimo com Ele. Porque quem valoriza, manifesta no seu interior e manifesta publicamente. Porque a gente não pode deixar de falar do que a gente tem visto e ouvido, não pode deixar. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho, porque ele é a salvação para o perdido. Nós não podemos deixar de anunciar as boas novas, porque elas nos tiraram numa condição terrível. E as boas novas podem fazer isso com outras pessoas. E talvez você que esteja aqui hoje, essa noite, e que não conhece a Cristo, é para você essa palavra. Você hoje pode sair daqui com o início de um relacionamento que vai mudar a sua existência. E você vai passar a manifestar a vontade de Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que olhar sempre para a questão de que Deus quer uma vida mais intencional para nós. Valorizar a regeneração do Espírito Santo é transformar a sua agenda em nossa agenda. A agenda do Espírito é a minha agenda. Não existe a agenda de Deus e a minha agenda. O que existe é a agenda de Deus. Não existem duas agendas. A minha agenda é essa. A agenda de Deus é aquela. Não. A minha agenda é a agenda de Deus. Eu acho isso. Qual é a convicção de Deus? Então a sua convicção está errada. Ah, mas eu penso que o que Deus diz. Então o que você pensa é engano. Não há outro jeito de falar isso. Se Deus fala para ter paz com todos, e você fala, mas não dá, Deus não concorda com isso. Ponto. Você pode operar todo um malabarismo intelectual que você quiser. Não é o que a palavra diz. Fique com o que a palavra diz. Ah, não, mas eu tenho esse pecado aqui, mas quem peca não está com Deus. Conserte. Não se habitue. Ah, mas é só sexo com a minha namorada ou com o meu namorado. É só um dinheiro que eu pego a mais sem avisar. É só uma mentira que eu ocasionalmente ou sistematicamente conto. É só um engano que eu faço na empresa para conseguir bater metas. É só um negocinho que eu faço. Quem peca faz aquilo que o diabo deseja. E, portanto, não é de Deus. Não é de Deus. Irmãos, vocês sabem que eu sempre falo aqui, nenhum de nós é perfeito. Mas existe uma diferença entre pecar por descuido, porque caímos, porque nos atentamos, porque o nosso coração desejou e a gente não soube sustentar, com uma vida sistemática de erros. Não é para isso que Deus chamou, para essa sistematização de erros. A agenda de Deus é a nossa agenda. Valorizar, repito, a regeneração do Espírito Santo é transformar a sua agenda em nossa, é assumir os compromissos eternos de Deus. O Evangelho não nos custa nada, mas ele nos exige o nosso tudo. Ele não custa nada. A graça de Deus para nós não custa nada, mas Deus nos exige um compromisso verdadeiro. O que o apóstolo Paulo fala em Tito? Que nós dessemos frutos, porque isto é coisa boa. É bom que a gente dê fruto, porque quando nós damos frutos, nós manifestamos daquele que nos alcançou com a sua graça. Então, nós temos que repensar isso, porque Deus exige a nossa integralidade do nosso entendimento e do nosso ser. Deus não exige de nós menos do que tudo. Deus exige o seu tudo. É o seu tudo. Custa tudo. Custa as suas decisões. Custa as suas preferências, custa as suas opiniões, custa-nos tudo para fazer a vontade de Deus. Nós não podemos oferecer a Deus menos do que Ele requer, porque a nossa agenda passa a ser a agenda dEle. Nós subordinamos a nossa vontade à sua vontade. A gente está em dezembro, meus irmãos, acabando o ano. Esse foi o ano mais rápido da minha vida. Cada um sente o tempo de uma forma diferente, subjetiva, peculiar. Esse ano, se ele falasse algo, ele diria fui. Ele durou 2 dias. Impressionante, o final de semana acabou o ano. Muito rápido. É um bom momento para a gente olhar retrospectivamente as coisas.
E à luz do que a gente pregou essa noite, eu volto às perguntas iniciais. Você lembra quais eram? Você valoriza Deus? Você valoriza a obra de Cristo? Você valoriza a presença do Espírito Santo? Traduzindo, você tem cultivado a agenda de Deus no seu coração? Você tem feito as escolhas que Deus prefere que você faça? Você está preservando o relacionamento com Deus? Você não está sendo muito contaminado pelas coisas que consome? Você não tem agido distante daquilo que a palavra diz? O que você responderia agora? A resposta sua agora é muito diferente da do início, antes da pregação? Essa pergunta é para poder a gente orar e a gente colocar diante de Deus os nossos próximos passos. O ano está no final, mas a gente não precisa esperar virar o ano para resolver algumas coisas. O nosso ano novo em algumas coisas, a nossa renovação, pode ser agora. A gente pode colocar diante de Deus, mas você tem que colocar diante de Deus, com muita sinceridade, falando: Senhor, eu acredito que eu não tenho valorizado a Tua presença como tem que ser valorizado. Quando a gente fala isso, meus irmãos, entendam, eu não estou falando que você está desviado, porque não valorizar o bastante não quer dizer que você não gosta, quer dizer que você não está conseguindo manifestar o suficiente, porque você pode fazer melhor. Você entende o que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que está horrível, às vezes só podia estar melhor. Sabe como é que é? Quando você fala assim: caramba, está até regular, mas não é o bastante. Deus está me exigindo um pouco mais e eu estou fazendo vista grossa, eu estou segurando. Vamos ficar de pé, vamos orar.